Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao webinar Inteligência Artificial e Ferramentas Digitais em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. Agradeço muito a presença de todos e de todas neste webinar e faço votos para que seja um serão de sexta-feira proveitoso e recheado de partilhas e muita discussão. Contudo, antes disso, começo por dar a palavra ao enfermeiro Marcos Job Batista, secretário do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros, que, em representação do nosso digníssimo bastonário, nos irá presentear com algumas palavras. Marco. Obrigado, Rosa. Caros colegas, é com imenso gosto que participo em representação do Senhor Bastonário da Ordem dos Enfermeiros no webinar Inteligência Artificial e Ferramentas Digitais em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, organizado pela Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. Começo por parabenizar a Mesa do Colégio pela organização e desejar muito sucesso para este novo quadriênio. Estes próximos 4 anos serão de muito trabalho e sei que estão todos à altura do desafio. Podem contar sempre com o Conselho Diretivo. Nas próximas 2 horas, vamos fazer uma reflexão sobre a inteligência artificial e as ferramentas digitais. Tendo em conta os temas a abordar e os respectivos palestrantes, a quem agradeço a disponibilidade, será certamente um grande momento de partilha de conhecimento. À pergunta: serão os enfermeiros um dia substituídos pela inteligência artificial? A resposta é clara: duvido que os enfermeiros sejam substituídos. Na realidade, serão precisos cada vez mais enfermeiros a utilizar interativamente a inteligência artificial no seu exercício profissional diário. Isto é, o uso da inteligência artificial na profissão e disciplina de enfermagem apresenta-se como um instrumento valioso na tomada de decisão, melhorando a qualidade e eficiência do cuidado prestado às pessoas, mas não substitui o cuidado humano. Mais, a inteligência artificial poderá ajudar os enfermeiros no processo de gestão da informação, possibilitando uma análise mais rápida e precisa dos dados e, consequentemente, na identificação de padrões e tendências para a tomada de decisão. Posto isto, agradeço, uma vez mais, na pessoa da enfermeira Rosa Simões, a todos os colegas que contribuíram para a realização deste webinar. A vocês que estão desse lado, obrigado por continuarem connosco nesta viagem. Quero que saibam que podem contar sempre com a Ordem dos Enfermeiros para o que precisarem, tendo em conta que para novos desafios, novas respostas. Muito obrigado. Muito obrigada, Marco, pelas tuas palavras, pelo teu incentivo e por esta oportunidade de estarmos aqui juntos neste momento. Seguidamente, passo a palavra à senhora enfermeira Anabela Antunes, que também tem algumas palavras para nos dar em representação do senhor enfermeiro Sérgio Branco. Senhora enfermeira, muito obrigada. Boa noite. Passo a cumprimentar a senhora enfermeiro Marcos Joba, como representante do Conselho Diretivo, à senhora enfermeira Rosa Simões, presidente da mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, distintos palestrantes, caros colegas, enfermeiros e enfermeiras, colaboradores, participantes e convidados, é com grande honra e satisfação que vos saúdo em nome do Presidente do Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros, neste momento e neste importante evento sobre inteligência artificial e ferramentas digitais em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. Nos dias que correm, a saúde mental e psiquiátrica é uma área fundamental da enfermagem que requer cada vez mais inovação e adaptação às novas tecnologias. A inteligência artificial e as ferramentas digitais têm vindo a revolucionar a forma como prestamos cuidados de saúde, trazendo benefícios significativos para os nossos utentes, para os profissionais e para as próprias organizações de saúde. Assim, este webinar representa uma oportunidade ímpar para discutir e partilhar conhecimento sobre as potencialidades da inteligência artificial e das ferramentas digitais na prática clínica, na promoção da saúde mental e no apoio aos nossos doentes da psiquiatria.
É crucial que os enfermeiros estejam capacitados e atualizados para tirar o máximo proveito destas tecnologias, de forma a melhorar a qualidade dos cuidados prestados e a alcançar melhores resultados em saúde. Desde já agradeço à mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica pela organização deste webinar e pela promoção do debate e da formação contínua na área da saúde mental. A vossa dedicação e empenho são essenciais para o desenvolvimento da enfermagem especializada e para a melhoria dos cuidados de saúde em Portugal. Também desejo a todos uma excelente participação e troca de conhecimentos neste webinar e que as discussões sejam enriquecedoras e inspiradoras, contribuindo também para o avanço da enfermagem da saúde mental e psiquiatra no nosso país. Que tenhamos todos um webinar produtivo e estimulante. Obrigada pela vossa presença e colaboração. Bem-aja. Muito obrigada, enfermeira Anabela. Efetivamente, as vossas palavras são encorajadoras, inspiradoras e é com elas que pretendemos continuar este caminho de valorização, de melhoria da formação, de aumento de formação e são muito importantes. Muito obrigada. Bom, agora, enquanto presidente da mesa do colégio, compete-me também dizer algumas palavras e não são mais do que agradecer a todos a honra de poder organizar e também moderar este webinar. Não posso deixar de começar por agradecer à Ordem dos Enfermeiros e ao nosso digníssimo bastonário, mas também agradecer a todos os que contribuíram, aos nossos colaboradores, à Tatiana, à Sofia, que estão aqui conosco e, obviamente, chegar ao mais importante deste webinar, que são os nossos preletores, os nossos ilustres convidados, o professor Wilson Abreu, o enfermeiro Manuel Pereira e o enfermeiro Rafael Leite, a quem irei apresentar daqui a bocadinho de uma forma mais completa, mas inicialmente ainda irei tecer algumas considerações só para explicar o porquê de tudo aquilo que já vocês disseram e que me ajudaram muito, mas de certa forma para enquadrar naqueles que foram os objetivos definidos para este momento. Sabemos que a definição de inteligência artificial, que parece mais consensual na literatura, tem que ver com o que já falámos, a capacidade que as máquinas têm de resolver problemas tal como nós, humanos, o podemos fazer. É um assunto que tem ganho crescente importância, que se discute em inúmeros aspectos do cotidiano e do contexto laboral das pessoas, nomeadamente o que aos serviços de saúde diz respeito, e o Marco dizia bem, a substituição de enfermeiros. Eu recebi uma mensagem provocatória esta semana a dizer-me isso. Alguém que viu uma publicação deste webinar e que me disse: serão os enfermeiros substituídos por máquinas a curto prazo? E depois disse-me: acredito que não, enquanto houver mãos, não haverá máquinas que substituam as mãos. Veremos, é sobre isso que vamos falar hoje. Na área específica da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, sabemos que tem aumentado o interesse, a relevância do tema, tem aumentado a oferta de aplicações e outros instrumentos que podem apoiar e melhorar a avaliação, o diagnóstico, a intervenção, o acompanhamento e a referenciação das pessoas, quer em contexto de doença mental, quer também de promoção de saúde, como também já foi dito. Sabemos que cada vez existem mais ferramentas digitais com evidências de resultados em variáveis como o humor, a tristeza, a ansiedade, e são instrumentos de rastreio, de gestão de saúde mental, plataformas de teleconsulta, de terapia online, de relaxamento, de meditação, aplicações de educação e suporte, e é para isso que temos os nossos convidados que nos darão alguma ideia do que temos disponível e do que tem melhores evidências de utilização. Contudo, nesta área específica, sabemos que existe uma grande importância atribuída à relação terapêutica, que é o cerne da nossa intervenção, e, portanto, evidencia-se a necessidade de considerar essas especificidades, garantir um acompanhamento personalizado de acordo com as necessidades identificadas,
acreditando eu que a inteligência artificial deverá ser utilizada em parceria com esses conhecimentos, com essa experiência dos enfermeiros para se poder garantir a segurança e a qualidade dos cuidados prestados. Portanto, justificamos assim a pertinência da realização deste webinar, e definimos como objetivo geral promover um espaço de apresentação e discussão sobre estes temas, facilitar a atualização de conhecimentos, também sensibilizar para a importância da adoção de tecnologias inovadoras para fortalecer os processos de cuidados e fomentar a discussão. Para que esta discussão seja possível, peço-vos que utilizem o nosso chat e que vão colocando as vossas questões, preferencialmente, e se assim o entenderem, selecionando o orador a quem gostariam que se pronunciasse sobre a questão que colocarem. Eu vou tentar, provavelmente com o apoio da Tatiana e da Sofia, fazer esta recolha de questões para depois, no final das 3 apresentações, podermos ter este momento de discussão e de partilha com temas que vocês entendam relevantes e que queiram saber mais. E então, sem mais demoras, passo a palavra em primeiro lugar ao professor Wilson Abreu. O professor Wilson Abreu é professor coordenador principal na Escola Superior de Enfermagem do Porto, doutor em Ciências de Educação, com título de agregado e com pós-doutoramento em Formação e Educação em Saúde. Do seu vastíssimo currículo salienta a coordenação e participação em inúmeros grupos de trabalho e investigação, assim como a autoria e coautoria de inúmeras publicações científicas. Eu contabilizei assim por alto mais de 100 artigos científicos, mais de 40 artigos em conferências, cerca de 20 capítulos de livro, 10 livros, 21 manuais, entre outros. Fiquei fascinada com tanta possibilidade de leitura e, portanto, professor Wilson, é uma grande honra poder contar hoje com os seus contributos. Agradeço imenso estar aqui connosco e estou ansiosa para o ouvir. Muito obrigada. Então, gostava de que me confirmassem se estão a ouvir bem. Pronto. Muito bem. Então, eu começo por cumprimentar a professora Rosa Simões, presidente da mesa do colégio da nossa especialidade, e quero cumprimentá-la, a professora Rosa, pela escolha do tema, não só pelas questões que têm surgido na academia e na clínica relativamente à inteligência artificial, mas porque também, relativamente a isto, se tem aberto um campo de trabalho que convém ser pragmático e não marcado nem por ódios, nem por amores. Portanto, um trabalho consistente, pragmático e, sobretudo, muito ciente das limitações que a inteligência artificial tem. Cumprimentar o Sr. Enfermeiro Marco Batista, em representação do digníssimo bastonário da nossa Ordem dos Enfermeiros. Também a Sra. Enfermeira Anabela Antunes, em representação do Sr. Enfermeiro Sérgio Branco. Quero cumprimentar os meus colegas de mesa e quero cumprimentar neste momento, quase 500 participantes que nos acompanham e que naturalmente será a nossa família da saúde mental. Agradeço o convite para podermos estar aqui em conjunto com vocês a pensar um pouco sobre a inteligência artificial. A minha opção, e eu vou começar por partilhar a apresentação, vamos ver onde é que ela está aqui. Aqui está. A minha opção, para facilitar a minha apresentação e não a confundir, foi começar por falar um pouco sobre a minha experiência nesta área, como nasceu, as dúvidas que eu tive, com quem trabalhei nesta área, com quem continuo a trabalhar, as conclusões que fui tirando ao longo do tempo. Não deixarei depois, numa fase seguinte, de visitar algumas teorias, alguns conceitos básicos relacionados com a inteligência artificial, mas não me vou deter muito aí. E depois, numa terceira parte, então, tentar dizer o que é que, na minha ótica, pode ser relevante na área da saúde mental e pode ser importante na área da saúde mental,
relativamente à utilização da inteligência artificial, e quando estamos a falar em inteligência artificial, temos de ter consciência que estamos a falar num enorme conjunto de ferramentas. Portanto, convém termos isso em mente. Portanto, este vai ser um pouco o meu percurso e depois estarei completamente disponível para poder trocar impressões convosco relativamente a todas estas áreas. Eu queria deixar, antes de retirar este slide, que com o título aqui do nosso webinar, eu queria dizer que tenho aqui 2 ou 3 premissas que me parece importante reforçar. Uma primeira, e são premissas em que eu acredito profundamente. Uma primeira é que o trabalho na área da saúde mental e psiquiatria, onde nós nos inserimos, deve ser um trabalho em equipe. Não conheço nenhuma instituição de saúde, qualquer que ela seja, com um bom trabalho na área da saúde mental e psiquiatria que não seja um trabalho em equipe. Portanto, da mesma forma, quando falamos em inteligência artificial, penso que devemos desconfiar de alguém que não tenha formação em matemática ou em ciências de computação, dizendo que consegue fazer trabalhos extraordinários em inteligência artificial. Aliás, a minha conclusão foi precisamente que é o trabalho em equipe multidisciplinar, quer nas nossas áreas de especialização, por exemplo, a saúde materna, como temos tido ultimamente, mas também com outras disciplinas, designadamente a matemática ou a engenharia de computação, que tem permitido chegar onde nós vamos estando agora. E penso que esse trabalho não só se vai replicar ao longo do tempo, como se vai reforçar. E de alguma forma, como também vamos ver mais à frente, ele vai permitir, eu não sei se me é permitido utilizar aqui a expressão, limitar as limitações. Ou seja, há limitações com a utilização da inteligência artificial. Se estivermos completamente cientes dessas limitações, eu penso que podemos cometer menos erros ou utilizar menos informação incipiente relativamente à tomada de decisão. Vou então retirar agora esta partilha e vou passar. Vamos tirar a partilha. Isso. E vamos passar a compartilhar então Oxite. Isso. Não sei se conseguem ver. Estão a conseguir ver esta publicação? Pronto. Ora bem, o meu primeiro contacto com a inteligência artificial inicia-se quando eu, como orientador de uma estudante brasileira do Piauí, no Brasil, nós tentamos fazer uma análise geoespacial do spread da SIDA no Piauí e na região de Teresina, no Brasil. Nós temos no Brasil já algumas universidades muito preparadas para fazer isso, em Portugal também, mas não muito conhecidas, e nós tivemos conhecimento que o Imperial College em Londres tinha um trabalho excelente nesta área. No Imperial College, nós estivemos a trabalhar no Imperial College, tivemos contacto com tudo isso que precisávamos, que eu não vou aqui aprofundar, mas também estivemos em contacto com alguns investigadores da Colômbia, da África do Sul e de muitas outras regiões da América do Sul e da África, que nos apresentaram um modelo fascinante naquela altura. Estamos a falar em 2017. Fascinante na altura. Foi um modelo ótimo model, ou modelo ótimo de estimação. O que era o modelo ótimo de estimação? Já se baseava nos princípios do que hoje nós designamos de inteligência artificial. Enquanto que nos países que têm completamente disponíveis, por exemplo na internet, como somos obrigados na Europa, disponíveis os dados epidemiológicos para fazermos previsões, por exemplo, relativamente ao spread de algumas doenças, em alguns países não temos esses dados. Mas estaremos impossibilitados de fazer cálculos? Não, não estamos. E, de facto, o modelo ótimo surgiu como uma boa ferramenta para nós, com muito poucos dados, podermos fazer determinação da evolução, por exemplo, de uma determinada
doença, infecção, pandemia, por aí fora. Depois desta primeira experiência, nós, num outro projeto em que estávamos a estudar a possibilidade de doentes com HIV desenvolverem aquilo que nós designamos por demência por HIV, que é uma pseudodemência, não corresponde aos critérios de uma demência de Alzheimer, nós vimos confrontados com uma realidade absolutamente fantástica, com que suscitava receio, mas também algum desafio, que era, se tínhamos um instrumento que permitia avaliar o risco de desenvolvimento de demência em utentes com HIV, em alto risco ou baixo risco, nós tínhamos, por exemplo, alguns questionários com 53, 62, 67 variáveis, o que tornava muito difícil nós tentarmos perceber as associações entre variáveis e determinar quais as variáveis que estariam mais facilmente na origem de um maior risco para HIV. Pronto, e então foi este o primeiro contacto com a inteligência artificial. Estamos a falar em 2008, 2009, quando começamos a trabalhar com esta área. Portanto, o primeiro trabalho foi estabelecer algoritmos. E o estabelecimento de algoritmos é absolutamente básico na inteligência artificial. Ou seja, eu vou construir, a partir de alguma informação que tenho, informação teórica, conceitual, mas também através de associações que eu encontro nas bases de dados, algoritmos que me permitam compreender uma determinada situação e supor um comportamento de uma machine learning. Portanto, este foi o primeiro passo que nós fizemos. O artigo está publicado, todos eles estão publicados, os colegas podem lê-los e podemos até um dia falar sobre isto. Portanto, a primeira coisa que nós fizemos relativamente a esta área do HIV e da demência por HIV foi a determinação de algoritmos. Para a determinação de algoritmos, nós tivemos que utilizar alguma estatística, tivemos que utilizar algum conhecimento prévio na área da neurologia e da saúde mental e, sobretudo, tomar decisões de natureza matemática. Pronto, então, a primeira coisa que fizemos foi a determinação dos algoritmos. A segunda coisa que nós fizemos, depois de determinar os primeiros algoritmos nesta área, foi tentar criar duas coisas. Uma machine learning. Eu penso que 90% das situações que nós verbalizamos quando falamos em inteligência artificial é sobretudo machine learning. Portanto, é uma máquina aprendente. E eu depois falarei nisto mais especificamente depois quando passar à apresentação dos slides. Portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui algoritmos e temos alguma coisa que vai penetrar nos dados, vai utilizar os dados e que, com algumas instruções que eu vou dar, vai permitir a tomada de decisão. Só que, numa fase inicial, ela vai nos dando alguma informação sobre a forma como está a construir o raciocínio. E nós temos que acompanhar ao longo do tempo, fornecer-lhe mais informação e fazer o update até que ela chegue a um ponto de nos fornecer os dados que nós precisamos para a tomada de decisão. Neste caso, nós, além disso, utilizamos outro método que é o VDA, que é a utilização de informação não traduzível em números, mas que possibilite, através da análise de conteúdo e de associações, também vamos ver como é que isto pode ser feito nos diagnósticos de enfermagem, podemos enriquecer o funcionamento desta máquina aprendente. Num terceiro momento, estávamos nós, precisamente com este trabalho relacionado com a demência
e depois tivemos o problema do Covid em Portugal, o que nos obrigou a desenvolver até estratégias alternativas para continuarmos a fazer investigação. Porque, por exemplo, no caso de nós docentes, nós continuamos a trabalhar em casa, a dar as aulas de casa. E a investigação parou? Não, a investigação não parou. E não parou, nós arranjamos alternativas para continuar a fazer a investigação. Retomamos o tal modelo ótimo que eu vos disse há pouco. O que é que acontecia na altura? Nós estávamos a falar numa altura em que nós sabíamos muito pouco sobre o Covid e sobre as formas de transmissão. É evidente que, sendo eu da área da saúde mental a especialidade que escolhi para a vida e que eu gosto, eu tinha que estudar alguma coisa relacionada com o Covid, mas que permitisse também retirar informação sob o ponto de vista da saúde mental. Porque era mais que evidente que as pessoas, quer os profissionais, quer os utentes, desenvolviam alguma sintomatologia, pelo menos de estresse, já para não falar em sintomatologia psiquiátrica. E nós tentamos pegar naquele tal modelo que tínhamos aprendido no Imperial College, contactamos a Universidade de Aveiro e tentamos perceber como é que nós podíamos estudar um modelo que permitisse ajudar o poder político, que eu não sei se alguma vez olhou para os artigos ou não, mas isso já não é problema meu, para poder saber como é que nós podíamos confinar a população, desconfinar a população, sem matar a economia e de alguma forma proteger a saúde das pessoas. Propusemos à FCT este modelo e a FCT deu-nos uma bolsa para nós fazermos o estudo. E, de facto, fizemos o estudo, está aqui, ele está publicado, como podem ver, foi publicado na revista Nature, portanto é uma boa revista internacional. Estão aqui os modelos matemáticos, convém dizer que o modelo ótimo, apesar da designação modelo ótimo, há muitos modelos utilizados nas universidades. Este foi um dos modelos, que é o modelo utilizado na Universidade de Aveiro, do Departamento de Matemática. E então, com este modelo, nós conseguimos, sem muitos dados na altura, porque não havia dados epidemiológicos, estamos a falar em 2020, precisamente em 2020, nós apontamos aqui para um modelo que permitia saber qual era a melhor forma de confinarmos e desconfinarmos para manter o país à tona e a economia à tona, mas também ajudar as pessoas no seu processo de doença ou na prevenção, não é? Através de confinamento. Portanto, este é o modelo ótimo. De alguma forma, este modelo ótimo já é considerado também inteligência artificial. Porque reparem, nós estamos a falar, tal como na machine learning, de que eu falei há pouco, em modelos matemáticos que são escolhidos por nós, são alimentados por nós, são melhorados por nós, para, com o número mínimo de dados, me darem informação para a tomada de decisão. É disto que se trata quando se fala do modelo ótimo. Mais à frente, voltando novamente à epidemia do Covid, o que é que nós já tínhamos na mão? Nós já tínhamos na mão dados, eu penso que estão a ver o Hybrid Model for Early Identification Post-Covid Sequelae. Portanto, nós estamos a falar já de uma altura em que já tínhamos muitos dados e começou a aparecer aquilo que hoje nós designamos por Long Covid. E então a ideia era utilizar os modelos que já tínhamos desenhado também para a demência, para a detecção precoce de uma situação de Long Covid. De pessoas que após 3, 4, 5 meses ainda tinham sintomas. Ou pessoas que deixaram de ter sintomas e voltaram a ter sintomas. Mas numa base de dados com 800, 700 variáveis, 700, 800 variáveis, como tomar decisões? Isto com a estatística inferencial habitual, não chegávamos lá, não conseguimos fazer isto. Pronto, e então o que nós fizemos foi utilizar também uma machine learning, da mesma forma, o modelo híbrido, que permitiu identificar entre a população, que na altura era de cerca de quase 500 pessoas em Portugal e outras tantas no Brasil, identificar o risco de desenvolver
o long COVID relativamente àquela população estudada, que foi do norte de Portugal e a população do Ceará no Brasil. Muita coisa aconteceu depois, mas isso já são depois outras conversas. Agora vou voltar novamente aos meus slides. Aqui está. Pronto. Então, voltando aos slides, e depois de vos ter dito aqui algumas coisas relativamente à minha experiência, o que é que eu diria relativamente à inteligência artificial e à possibilidade de nós utilizarmos isto em saúde mental, enfermagem, saúde mental e psiquiatria? Ora bem, a relevância da inteligência artificial, eu não sei se é propriamente uma expressão bem conseguida, mas se nós considerarmos que a inteligência artificial é, sobretudo, uma forma muito idêntica à inteligência humana, mas com capacidade de processar grandes quantidades de informação, pronto, talvez possamos aceitar como boa esta expressão de inteligência artificial. Na prática, nós estamos a falar de um conjunto de ferramentas que processam enormes volumes de informação que nós, humanos, não somos capazes de fazer. Mas nunca podemos deixar de dizer que a forma como é processada esta informação é programada por nós. Portanto, nós nunca devemos ter receio de que isto possa ultrapassar aquilo que nós queremos fazer, porque está sempre dependente de nós que construímos os modelos e de nós que tomamos decisões. Também convém dizer que quando se fala em inteligência artificial, nós estamos a falar de imensas ferramentas. Mas mesmo dentro de um tipo de ferramentas, por exemplo, de machine learning, que é provavelmente a mais utilizada, há 4 ou 5 tipos de machine learning, desde as mais supervisadas às menos supervisadas. Portanto, há um conjunto enorme de coisas e não são todas compatíveis, não é? Portanto, não são todas comparáveis, digamos assim. Ora, com base em computadores ou em outros hardwares que possamos utilizar, nós podemos trabalhar este vasto conjunto de informação recorrendo a processos complexos que nós podemos designar ou de algoritmos, se for o caso, todos nós conhecemos, não é? Ou então modelos, no caso, por exemplo, do Optimal Model, o Optimal Control, que eu falei há pouco, que são modelos matemáticos com fórmulas matemáticas que nos permitem a tomada de decisão. A utilização de um ou do outro, de uma Machine Learning, VBA ou, neste caso, do Optimal Control, vai depender muito dos meus objetivos. Não quer dizer que perante um objetivo eu não possa ter alternativas, mas, de uma forma geral, nós escolhemos a ferramenta de acordo com o estudo que queremos realizar e os dados que queremos tratar. No geral, eu tinha 8 ou 9 ferramentas para apresentar aqui como inteligência artificial. Escolhi estas, são as mais importantes, são aquelas que eu também conheço melhor. A Machine Learning, que é uma abordagem no qual os sistemas são treinados para reconhecer padrões nos dados e fazer previsões ou tomar decisões com base nesses padrões. Reparem, não é alguma coisa que seja construível e depois passível de tomar decisões imediatamente. É alguma coisa que é construída, é alguma coisa que é desenvolvida num crescendo, é alguma coisa que é depois avaliada e só depois de validada é que deve ser utilizada. Daí há pouco, se me fiz entender relativamente aos requisitos para ter uma machine learning competente, vocês reparem do perigo que é nós podemos utilizar uma coisa deste tipo sem ela estar devidamente validada. Portanto, eu tenho que ter dados bons, dados de qualidade,
tem que ter processos de raciocínio relativamente à tomada de decisão de qualidade, de fornecimento à máquina de qualidade e também uma avaliação de qualidade da machine learning. Depois temos as redes neurais. As redes neurais, que eu também vou mostrar mais à frente, são inspiradas nos neurónios, na nossa forma de pensar, e eu lembro muito disto quando nós falamos na ontologia da enfermagem. Eu não sei se os caros colegas que estão aqui presentes todos conhecem a ontologia. A ontologia da enfermagem foi um projeto que está em curso na ESEP, que nasceu na ESEP. Com muito orgulho, nós estamos a fazer esse trabalho, mas muitas vezes, mais na área da saúde mental, eu não vou falar nas outras áreas porque conheço menos, mas nós temos limitações ainda na ontologia. E ao trabalhar o foco da enfermagem, o diagnóstico da enfermagem, as intervenções da enfermagem, eu penso que nós, para fazermos isto com alguma consistência, um dia vamos ter que utilizar estas redes neurais. Depois temos o processamento da linguagem natural, que é o reconhecimento. Nós já temos algumas ferramentas que permitem, através da visualização do facies, saber se as pessoas estão mais ansiosas, se estão deprimidas. Pronto, temos aqui um reconhecimento da linguagem e até do facies que permite a tomada de decisão. Depois temos o modelo ótimo, que eu já vos falei, já vos expliquei, que refere-se ao modelo que melhor se ajusta aos dados disponíveis e é capaz de fazer previsões ou tomar decisões, mesmo que perante poucos dados disponíveis. Este é o grande benefício do modelo ótimo e posso falar em relação a todos estes, que eu tive experiências neles, experiências que também nos levam ao limite, porque temos que pensar muito e, sobretudo, quando temos que tomar uma decisão na área da saúde, nós temos que ter a certeza que essa tomada de decisão é consistente com a realidade clínica. Senão estamos a construir uma coisa que pode ser até prejudicial para a segurança e para a qualidade dos cuidados. Aqui temos então uma rede neural. Olhando para aqui, conseguem perceber aquela ideia que eu há bocado queria transmitir, que era se eu olho para os focos de enfermagem, eu tenho que trabalhar os focos de enfermagem, eu tenho que perceber aqueles focos. E reparem, quando eu olho para um foco de enfermagem na saúde mental, eu tenho atrás de mim, por exemplo, uma formação. Eu tenho a DSM ou outras classificações que já me informaram relativamente a ideias que eu tenha que ter relativamente a esse foco, designadamente na área do diagnóstico e na área das intervenções. Coisas do tipo, se A, então B. Se C, então D. Se F, então G mais H. Se J, então L mais N menos M. Portanto, este raciocínio é absolutamente importante quando nós fazemos uma ontologia. E neste caso, falando, por exemplo, o trabalho que um dia nós teremos aqui no nosso colégio relativamente à ontologia e ao desenvolvimento da ontologia, eu penso que vamos ter que passar por decisões ou por métodos ou este ou similares a este. Depois temos aqui uma outra ferramenta que se utiliza muito em saúde comunitária e que nós em saúde mental também já estamos a utilizar e temos utilizado na área da demência, que é uma rede bayesiana. A rede bayesiana suscita alguns amores e alguns ódios. Se por um lado a rede bayesiana se baseia em dados, e vocês podem ver naqueles nodos ali, podem ver algumas conclusões a partir dos dados, há também uma perspectiva qualitativa, que é a ligação entre dados e a tomada de decisão. Mas a rede bayesiana, no fundo, permite-nos não limitar a nossa decisão clínica a apenas dados quantitativos. E aquela pergunta que fazia a senhora professora Rosa, que era: será que um dia
nós, enfermeiros de saúde mental, podemos ser substituídos por inteligência artificial. Nunca acontecerá isso. E eu vou-vos dizer até porque é que eu acho que na nossa área é bastante mais difícil utilizar a inteligência artificial. Porque nós lidamos muito com emoções e comportamentos. E as emoções e comportamentos não são completamente programáveis. Estão a ver? Nós aprendemos isto com os veteranos de guerra. Os meus caros, quando estudaram, por exemplo, o stress pós-traumático ou o transtorno de stress pós-traumático, ou mesmo até a estratégia de crescimento pós-traumático, o que é que nós aprendemos dos veteranos de guerra? É que muitas vezes morriam 7, 8 soldados, sobrevivia 1 ou 2, mas a forma como eles reagiam àquele momento em que tinha caído uma granada, um míssil, e tinha morto uma série de gente, não era programável, porque depende muito da cronologia da pessoa, depende muito da personalidade, depende do contexto, depende de tanta coisa que a inteligência artificial, por melhor que seja e mais desenvolvida que seja, nunca substituirá o enfermeiro. Porque eu estou a falar no enfermeiro de saúde mental, mas os enfermeiros em geral também trabalham com emoções e comportamentos, e eles não são programáveis. Vou-vos deixar aqui a minha experiência. Eu tentei descrever isto de uma forma um pouco mais descritiva para se perceber não apenas o funcionamento da machine learning, que incorpora o que de mais importante, pelo menos eu considero, na inteligência artificial, mas que permita até alguma motivação para me poderem pôr questões sobre isto. Então, o objetivo era utilizar uma machine learning, uma máquina aprendente, para prever a ocorrência de demência a partir de um conjunto de variáveis pessoais, clínicas e de contexto. Eu não me estou a esquecer que não tenho uma base de dados com 120 variáveis. Eu tenho uma base de dados que pode ter 700 ou 800 variáveis e que a possibilidade humana é claramente ultrapassada pelo volume de informação que eu pretendo tratar. E este volume de informação não se limita a uma associação entre algumas variáveis. Eu quero verificar as associações e triangulações múltiplas e como é que algumas tendências de associação me podem ajudar na tomada de decisão. E então, qual é o objetivo? É de facto fazer uma máquina aprendente que aprenda a lidar com um conjunto de dados, permita identificar algumas formas de me fornecer informação para a tomada de decisão. Em psiquiatria, a utilização da machine learning para prever a ocorrência da demência a partir de um conjunto de variáveis pessoais, clínicas e de contexto pode ser uma abordagem relevante para identificar indivíduos em risco e fornecer intervenções precoces. Não se trata, obviamente, só de chegar à conclusão que pessoas estão com risco mais elevado ou menos elevado de desenvolver demência. Para isso, basta ter a escala internacional de demência, que avalia isso. Não é isso, não é? É em que medida é que outros dados relativos ao percurso da doença, das pessoas que foram infectadas, em que medida é que, por exemplo, os dados as variáveis sociodemográficas e outras variáveis clínicas dos utentes, ou, por exemplo, o suporte social instrumental, o suporte social emocional, em que medida é que tudo isto vai interferir com o desenvolvimento da demência. E a minha conclusão no final depois é interessante em relação a isso, e depois vos direi. Portanto, este era o objetivo. Então, a primeira coisa é colher dados. Esta recolha de dados, eu não preciso falar muito sobre recolha de dados, toda a gente sabe que eu tenho que desenvolver um bom protocolo. O protocolo deve estar baseado em boas evidências de investigação e preferencialmente em evidências muito atuais, não é? Em estudos atuais, saber ler criticamente estudos que sejam feitos na área, mas tem que ser um conjunto significativo. Porque se eu quero tomar decisões relativamente a uma determinada área, eu tenho que colher dados que os estudos me dizem que podem ser relevantes. Eu não sei se são relevantes ou não, mas eu tenho que colher esses dados. E não só colher os dados relativamente às pessoas, mas também ao contexto. Porquê?
Porque as pessoas fazem a sua socialização no contexto. O que quer dizer que um utente desenvolve os seus processos, a sua gestão dos sintomas, a gestão da doença, dentro dos contextos em que ela vive. Portanto, eu preciso também desses dados. Portanto, esta primeira fase é colher dados de qualidade. Segunda fase é uma coisa que nós fazemos muito, para fazer aqui uma comparação, que nós fazemos muito quando utilizamos o SPSS. Depois de termos uma boa base de dados, nós damos, digamos que, desculpem-me a expressão, uma vista de olhos nos dados. Tentamos perceber se não há dados em branco, se não há células em branco, se não há dados que fogem do conjunto de categorias que nós temos, se não há problemas nos dados. Pronto. Então, isso é a análise do pré-processamento. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se os dados são de qualidade, se há dados que eu tenho que retirar para não me darem depois soluções erradas e verificar se eles todos esses dados são enquadráveis no estudo que eu estou a realizar. Depois, tenho que passar à seleção de variáveis significativas. Como é que eu posso fazer isto? Posso fazer isto de muitas formas. A forma que eu achei plausível com os meus colegas, principalmente com os colegas da matemática e da epidemiologia, foi o recurso à estatística inferencial. Ou seja, nós através da correlação, da regressão logística e outras ferramentas, nós podemos determinar algumas variáveis que, na ótica do investigador, parecem ser relevantes ou apontam para associações interessantes. Ainda não estamos a falar em associações múltiplas, estamos apenas a falar em eventuais associações estatisticamente significativas, diria eu agora, relativamente a esta fase. Estas variáveis vão então integrar o algoritmo de seleção automática que eu vou realizar. Depois temos então a escolha do algoritmo. A escolha do algoritmo, normalmente, caros amigos, pode ser feita de muita forma. Nós podemos escolher entre aquelas que temos disponíveis a que parece mais indicada para o nosso estudo, mas há aqui uma coisa importante também, que é a nossa própria experiência, não é? Nós acabamos por estar confrontados com imensas opções, nós escolhemos uma ou duas opções e especializamos nessas opções. Portanto, normalmente nós escolhemos um método com o qual estamos mais confortáveis e se ele for possível utilizar para a máquina aprendente, então eu opto por ele, sendo que posso utilizar dentro do Machine Learning a regressão logística, as árvores de decisão, as redes neuronais de que eu falei há pouco e outros. Portanto, estamos a falar em alguma coisa que é feita de acordo com os dados, mas também a minha própria experiência relativamente àquilo que eu quero fazer. Depois, a adequação do modelo. Nós temos um modelo, é como se fosse, eu espero que me perdoem aqui a comparação, mas muita gente conhece o Google Home, ou por exemplo a Alexa, muitos de nós têm em casa. Alexa existe e pré-existe, só que ela fornece-me informações e dá-me retorno depois de eu dar instruções. Eu tenho que dar instruções para ligar o aquecimento central, para apagar as luzes a determinada hora, para elevar isto, para elevar aquilo outro. Portanto, eu tenho que dar estas instruções. Aqui não é isso. Aqui não é dar uma instrução, mas é fornecer informação pela própria a máquina se adequar àquilo que eu quero fazer. Portanto, eu vou treinar esse modelo fornecendo mais dados, cada vez mais dados e bons dados para ela se poder ajustar. E ela própria vai se ajustando ao longo do tempo e vai otimizando o seu funcionamento. Depois de eu ter esta máquina aprendente, o passo seguinte é a validação do modelo. Ou seja, eu vou tentar perceber se aquilo que eu estou a construir me vai ser útil e se eu posso ter segurança nas conclusões e nos modelos que eu vou obter através desta máquina. Posso fazer isto de muitas formas.
Se eu tiver perante enormes conjuntos de dados, eu posso ter, por exemplo, dividir esses dados em alguns grupos e tentar fazer validações cruzadas. Nós podemos fazer isso e podemos fazer isso com algum sucesso. Em termos estatísticos, já se faz isso noutras áreas, portanto, é uma coisa que se faz até com alguma facilidade. Depois temos avaliação de desempenho do modelo. Esta avaliação de desempenho do modelo, tenho-vos a dizer que para mim foi uma limitação. Ou seja, para mim, que não tenho grande formação em matemática, tenho alguma, mas não tenho muita formação em matemática, era preciso utilizar métricas apropriadas. E as métricas eu coloquei aqui em baixo. Métricas para avaliar os métodos de classificação, para os verdadeiros positivos, os falsos negativos, os falsos positivos, os verdadeiros negativos, a precisão, a sensibilidade. Estamos a falar de decisões matemáticas e aqui sim foi necessário nós termos a ajuda, que foi sempre competente, dos nossos colegas. Eu imagino que nos milhares de trabalhos que são feitos nesta área, que normalmente sejam os matemáticos, aqueles que têm uma palavra determinante a dizer, sendo que normalmente estas coisas são negociadas, não é? Depois temos a interpretação dos resultados. Então, o que é que nós fizemos? Preparamos a máquina para fazer previsões e ela vai fazê-las, não é? Vamos ver se são significativas, se não são significativas. Vamos tentar comparar o produto deste trabalho com aquilo que eram os objetivos de estudo. Este juízo pode ajudar a entender melhor os fatores de risco para demência, naquele caso que eu apresentei há pouco, não é? Os fatores de risco para demência e tomar decisões informadas sobre a prevenção e o tratamento. Não se tratava apenas de um conjunto de colegas vossos dizer eu vou estudar isto para publicar este artigo e com isso obter algum lugar na academia. Não, não era isso. Também é isso. Para um académico, se não publica, o que é feito dele? Isso é importante, mas é importante também informar a população, por exemplo, a população dos profissionais de saúde que lida com utentes com HIV, de que algumas variáveis demográficas, algumas variáveis clínicas ou até a própria gestão, o próprio regime terapêutico pode atuar de forma a prevenir a ocorrência da demência ou mesmo depois dela surgir, a possibilidade de haver alguma regressão nessa demência. E estão a ver que aqui faz a diferença relativamente à demência de Alzheimer. É que esta pseudodemência pode ser revertida em grande parte. Nós aprendemos, neste estudo que nós fizemos, que o alto risco de demência estava muito ligado a 3 variáveis. E a máquina preparou-nos para isso. Era, por um lado, a medicação, os antirretrovirais. De facto, os de nova geração têm menos riscos para desenvolvimento de demência. Mas havia muitos tipos de tratamentos, modelos de tratamento, protocolos de tratamento. Ou seja, alguns protocolos tinham menos risco do que outros. Depois, outra questão eram os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais sobre o sistema nervoso. Verificamos também que a ocorrência de efeitos colaterais, que dependia de algumas variáveis, dependia de diversas variáveis clínicas, podia interferir com este maior ou menor risco. E nós identificamos estas variáveis e demos a conhecer essas variáveis. Depois, a prevenção. Se nós sabemos que assim é, então, na clínica, os clínicos que lidam com estes doentes, que têm que fazer protocolos, não é? Protocolos de tratamento, podem, através destes protocolos, plasmar nos protocolos os dados obtidos através desta investigação. Portanto, a interpretação dos resultados vai no sentido de facilitar esta fase. Por último, se for o caso, se o trabalho não acabar apenas na publicação de um trabalho de investigação ou de um paper, então nós estamos a trabalhar em algo que pode ser utilizado na clínica. E é bom que ele seja utilizado na clínica. E, por exemplo, é mau que grande parte da investigação seja feita só na academia. Embora seja na academia, juntamente com a clínica,
mas era preciso que mais investigação fosse feita na clínica, pelos clínicos, com utilização na clínica, porque não tínhamos dúvidas, nem sejamos ingênuos. Muita da investigação que se faz perde-se. Porquê? Porque a translação para a clínica muitas vezes não é bem conseguida, como sabem, não é? Portanto, esta é a fasiologia. Se depois me quiserem questionar, nós podemos falar sobre isso. Se estivermos a falar num trabalho ao longo do tempo, então nós podemos falar numa outra fase, que é monitorizar essa máquina aprendente, a machine learning, poder fornecer dados, por exemplo, que advêm de evidências de investigação ao longo dos anos, e não preciso dizer ao longo dos anos, eu falo ao longo de semanas, não é? Ao longo de semanas. Porque nós hoje, num ano, por exemplo, na época do Covid, reparem, sobre o Covid não havia nada escrito. Em 2 anos, nós tínhamos milhares de investigações feitas e uma coisa muito importante, a academia solidarizou-se. E muitas das revistas que estavam fechadas passaram a estar em open access e os investigadores que estavam num laboratório não sei onde a investigar tinham acesso aos dados dos outros investigadores, o que facilitou muito a investigação, não é? Portanto, com base nessa nova investigação, nós podemos alimentar a nossa máquina, aprendente, tornando-a cada vez mais adequada aos tempos atuais, à atualização que se vai fazendo ao longo do tempo. É o que eu digo ali, às evidências de investigação. Ora, nós estamos a falar essencialmente na machine learning, mas se nós tentarmos cruzar aquilo que eu dizia relativamente à machine learning, à máquina aprendente, e ao modelo ótimo de estimação, nós temos aqui um potencial, principalmente em áreas desconhecidas, áreas pouco conhecidas, áreas que sejam absolutamente relevantes para a sociedade e para os sistemas de saúde. Nós podemos ter uma solução juntando, combinando o modelo ótimo e a inteligência artificial, neste caso a machine learning, por exemplo, nós conseguimos ter muitas oportunidades de intervenção. E reparem, o que é que nós, passando agora já mais para a saúde mental, além do diagnóstico, tratamento e gestão de sintomas, a inteligência artificial combinada com modelos híbridos, que são modelos que utilizam diferentes estratégias, por isso chamamos modelo híbrido, como os nossos automóveis, não é? Utilizamos diferentes ferramentas, pode ser relevante para a promoção da saúde mental e literacia em saúde de determinadas populações com características específicas. Ou seja, se eu tiver uma máquina aprendente relativamente a determinadas problemáticas, eu posso desenvolver formas que ajudem a desenvolver melhor a minha atividade diagnóstica, melhor as intervenções que são dirigidas à pessoa em que aquele foco é trabalhado por mim, mas também dados sobre a população que permitem trabalhar melhor a promoção e a literacia daquela população que é confrontada com algumas características específicas. E nós sabemos que há muitas. Eu estive em Cabo Verde a semana passada, por exemplo, e numa das ilhas, os problemas de suicídio são muito superiores a todas as outras ilhas. No serviço de psiquiatria, as pessoas questionam-se porquê. Eu acho que um dia vamos estudar isso, não é? Porquê? Quando soubermos o porquê, provavelmente podemos, através da literacia em saúde e da promoção, nós podemos desenvolver algumas estratégias de prevenção do suicídio ali em Cabo Verde. Conseguimos diagnósticos mais precisos, porque de facto, principalmente aqueles que estão na saúde mental e trabalharam no campo, eu trabalhei no campo há algum tempo, aquilo que eu percebi é que muitas vezes diagnósticos durante anos ou permanecem indefinidamente, ou às vezes mudam consecutivamente e às vezes nem há grande segurança relativamente aos diagnósticos. Ora bem, a inteligência artificial permite minimizar essa dificuldade, não é? Depois, a nível das ontologias de que eu falei há pouco, das ontologias de enfermagem, ao utilizarmos a ontologia,
nós vemos que o raciocínio clínico está correto, não é? Nós conseguimos perceber que as pessoas em determinada situação e com determinados problemas e necessidades, nós podemos fazer aquele diagnóstico. Com base naquele diagnóstico e alguns dados contextuais, podemos fazer algumas intervenções. Mas estas coisas em saúde mental são multiplicáveis. É muito difícil eu, apenas com um conjunto de dados, conseguir trabalhar a realidade clínica da pessoa. Eu preciso trabalhar com mais dados. Portanto, eventualmente, aquela rede neuronal que eu vos falei há pouco pode ser muito importante para uma coisa que é o desenvolvimento da ontologia de enfermagem na área da saúde mental. Porque quando somos confrontados com ontologia, nós vemos que faltam ali algumas coisas. E o que são essas coisas? São dados que nós, na clínica, sentimos quando lidamos com doentes com problemas de saúde mental. Há muitas coisas relativas às emoções, relativas ao comportamento, relativas ao humor, que têm que ser trabalhadas. E nós sentimos a falta disso. Eu, quando digo nós, eu estou a falar essencialmente na clínica. Mas quando nós formamos os nossos alunos, por exemplo, os nossos especialistas em enfermagem de saúde mental, se eu não tiver uma ontologia mais desenvolvida, é evidente que eu não estou a permitir que os alunos façam aprendizagens significativas, não é? Utilizando aqui, recorrendo aqui ao modelo da Ausubel. Porquê? Porque eles têm que ter um modelo plausível. Muitos dos nossos estudantes vêm da enfermagem, mas não têm muita experiência de saúde mental. Alguns já têm, mas muitos não têm. E então, se eu lhe ofereço um quadro limitado, eles não fazem aprendizagens significativas. Eu, como docente, tenho a obrigação de fazer esse trabalho, e juntamente com os colegas da clínica, não é? Portanto, esta é a aplicação relativamente à ontologia. A personalização do regime terapêutico. Reparem, nós temos um regime terapêutico que está visível no protocolo. E eu pergunto-vos, será que isso chega para eu ter sucesso no regime terapêutico? Para eu promover a adesão do regime terapêutico? É evidente que não. Isto tem que ser personalizado. Mas, muitas vezes, o recurso à inteligência artificial e algumas ferramentas que já vão existindo e já vamos conhecendo aqui no campo, na área da psiquiatria e da saúde mental, nós conseguimos personalizar o tratamento. Como? Adequando os protocolos, os guidelines, às situações específicas dos utentes. Com dados mais consistentes, podemos desenvolver intervenções mais eficazes e redução do tempo necessário para definir e instruir a abordagem clínica. Relativamente ao prognóstico, é a mesma coisa. Todos nós temos ideias em relação ao prognóstico. Está bem, mas as pessoas são pessoas. As pessoas são pessoas, têm a sua realidade própria, têm as suas vivências próprias, têm o seu contexto próprio. Então, o que acontece é que, com base em máquinas aprendentes ou outro tipo de inteligência artificial, nós conseguimos ter melhores dados sobre o prognóstico. Isso pode ser importante, por exemplo, quando nós trabalhamos com as famílias dos utentes e as preparamos, eu estou a falar nos familiares cuidadores, para connosco desenvolverem os cuidados aos utentes. O desenvolvimento e otimização dos protocolos de tratamento. Eu sei, todos nós sabemos, e se calhar alguns até vocês melhor do que eu, que nos modelos de gestão da qualidade hospitalar, por exemplo, Joint Commission for Healthcare Services, ou o ISO 9001, ou o King's Found inglês, todos eles obrigam a que os protocolos sejam revistos periodicamente. Se nós utilizarmos nessa revisão a inteligência artificial, nós conseguimos trabalhar maior volume de dados e conseguir protocolos ou guidelines mais competentes para o tratamento dos utentes, ou prevenção, não é? Permite ainda identificar padrões que permitem saber quais protocolos mais eficazes em diferentes populações. Nós podemos ter populações com determinadas características, mas dentro de um país nós podemos ter regiões e podemos ter subpopulações, como por exemplo, nós sabemos na saúde mental que algumas populações têm problemas específicos de saúde mental em Portugal, são subpopulações. Então, perceber essas realidades específicas e a possibilidade de adequarmos os protocolos é maximizada se nós utilizarmos a inteligência artificial. O mesmo é aplicável também à prevenção. Se nós temos
a possibilidade de trabalhar grandes volumes de dados, nós temos mais possibilidade de desenvolver estratégias preventivas melhor direcionadas para a realidade das populações. Aqui temos um programa que é muito conhecido, infelizmente eu não posso mostrar aqui porque ele está construído para outras plataformas que não Windows ou Android, mas o Youper permite desenvolver aqui uma atividade de... É assim, não é bem isto que eu queria dizer. Permite ajudar-nos melhor na decisão clínica relativamente ao diagnóstico e às intervenções na área da saúde mental. Ainda bem que vão aparecendo estes programas. Eu penso que no futuro os nossos serviços vão estar habilitados a poder trabalhar com isto e nós vamos ter isto a funcionar nos serviços. Para mim, esse vai ser o futuro muito próximo relativamente à inteligência artificial. Em saúde mental, nos últimos tempos, eu já não vou demorar muito Lamento tempo. estar a interromper. Sim, Tens eu já vou terminar, mas é assim, ainda é muito restrito o uso da inteligência artificial em saúde mental. A dificuldade é trabalhar emoções e comportamentos, e também porque na saúde mental nós temos muitos dados qualitativos e isso pode prejudicar a utilização da inteligência artificial em saúde mental. Aqui estão, nestes campos que não sei se veem, mas praticamente toda a atividade clínica que aqui está espelhada consegue beneficiar da utilização da inteligência artificial. Temos aqui alguns exemplos, muito rapidamente. A monitorização de saúde mental nas populações, variáveis a considerar na anamnese, diagnóstico de determinados níveis de stress, detecção precoce de transtornos mentais, diagnóstico de transtornos mentais, gestão de sinais e sintomas, avaliação do risco de suicídio, prognóstico, identificação de preditores de resposta e não resposta em relação ao tratamento, identificação de casos de gestão inadequada do regime terapêutico. Última coisa que vos queria dizer é que a inteligência artificial deve ser feita com parcimónia, porque senão podemos estar aqui a cometer alguns erros, essencialmente por estar em causa questões éticas. Temos que ter a certeza que uma máquina aprendente é bem estruturada. Nós temos que ter a certeza que fornecemos a melhor informação para formar aquela máquina aprendente. Nós temos que ter a certeza que utilizamos a melhor informação para validar e já agora para fazer os updates. Portanto, há aqui uma questão ética muito importante, que é trabalharmos com a inteligência artificial, sim, mas ter em conta que ela não é tudo, a nossa decisão cabe-nos sempre a nós e devemos ter uma decisão informada e quanto melhor soubermos utilizar a inteligência artificial, melhores cuidados podemos prestar aos nossos utentes. E estou à vossa disposição para as questões que queiram colocar. Obrigado. Muito obrigada, professor Wilson. Tenho a certeza que todos estaríamos aqui várias horas a ouvi-lo com tanta informação tão importante. Retive com muito gosto a necessidade, que é algo com o qual me identifico muito, a necessidade de mais investigação na clínica, pelos clínicos e para a melhoria contínua da clínica, e penso que isso é muito importante. Temos aqui um conjunto de comentários que eu estou a guardar e que no final irei dar, mas de momento passamos ao enfermeiro Emanuel Pereira, que é especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, mas também enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica, enfermagem à pessoa em situação paliativa, mestre em cuidados paliativos e doutorando em enfermagem e saúde desde 2020. Exerce atualmente funções na equipa comunitária de saúde mental, na Unidade Local de Saúde Castelo Branco, e é professor adjunto convidado da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias. Colabora enquanto doutorando integrado na unidade Rise Health e também no projeto de investigação Grupo de Literacia e Saúde Mental Positiva do Sintesis.
Vai-nos falar em ferramentas digitais, em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, complementando aquilo que já foi falado anteriormente, e vamos ouvi-lo. Primeiro, Manuel, tem a palavra. Obrigado. Boa noite a todos. Começar por cumprimentar a senhora enfermeira Rosa Simões, presidente da mesa do Colégio de Especialidade da nossa especialidade de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, a quem agradeço o convite para estar presente neste webinar. Depois também cumprimentar o senhor enfermeiro Marco Batista, aqui em representação do senhor bastonário da Ordem dos Enfermeiros, a senhora enfermeira Anabela Antunes, em representação do senhor presidente do Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros, e depois os colegas participantes, membros deste webinar, que se encontram aqui, o professor Wilson Abreu e o enfermeiro Rafael Leite, e cumprimentar todos os que nos estão a assistir, que já são mais de 500, enfermeira Rosa. Portanto, superámos o número que tinha dito há pouco. Em relação a esta temática que me foi proposta, eu irei tentar contribuir da melhor forma, mostrando aqui um pouco aquilo que tem sido o trabalho até agora desenvolvido por mim e focar em concreto a primeira fase do meu trabalho de doutoramento. E, portanto, não sei se estou a passar os slides, estão a conseguir ver? Sim? Ok. Então, vou tentar fazer uma breve contextualização da temática e o que é que me trouxe até esta questão das ferramentas digitais. Depois, falar da sua importância nesta contextualização. Depois, então, esta primeira fase do meu trabalho, que passou pela elaboração de uma scoping review relacionada com a temática em específico e apresentar-vos aqui alguns dados ainda de forma sucinta. E depois, então, aqui focar um ou outro aspecto sobre este tópico principal que me foi proposto, que são os desafios e as oportunidades na utilização destas ferramentas digitais. Então, como eu comecei por dizer, era importante contextualizar como é que eu aqui cheguei. Eu cheguei aqui a esta área, digamos assim, das ferramentas digitais, então no âmbito daquilo que é o meu trabalho de doutoramento, que passa pela criação, validação e avaliação de um aplicativo informático de promoção da saúde mental positiva, ou seja, terá como principal foco a adaptação do programa de promoção de saúde mental positiva para adultos, que existe, de Teixeira, Teresa Luque, professora Teresa Luque e também do professor Carlos Sequeira, para uma aplicação informática. Para já tem este nome, ManuEP, um dia será, eu direi porque é que tem este nome, ainda está em fase de construção, mas tem um significado importante. Então, só referir, em relação a esta questão do meu trabalho de doutoramento, que tenho como orientadores o professor Carlos Sequeira e a professora da ESEP e a professora Teresa Luque, da Universidade de Barcelona. Então, antes de iniciar todo este percurso, fizemos uma breve contextualização sobre esta temática e a importância das ferramentas digitais e, de facto, e também já foi dito, cada vez mais utilizamos os nossos telemóveis e estas ferramentas digitais para aceder àquilo que são informações em relação à nossa saúde e, em concreto, um número significativo de pessoas que utilizam as aplicações informáticas para o acompanhamento de uma determinada situação médica ou mesmo para a gestão da sua saúde e bem-estar. E nessa pesquisa preliminar que foi realizada, conseguimos verificar que então existem já, e a enfermeira Rosa há pouco acabou por começar logo com esse dado importante, que existem inúmeras ferramentas digitais já disponíveis, nomeadamente algumas que possibilitam intervenção em crise, algumas utilizadas no âmbito da prevenção, no diagnóstico, tratamento, algumas também utilizadas em complemento à terapia presencial e também ou intervenções presenciais e algumas para acompanhamento após uma fase aguda, digamos assim, após o tratamento, numa situação de maior descompensação. Se associado a esse dado e reforçando a utilização generalizada dos telemóveis, torna-se imperativo, e foi a partir deste ponto então, desenvolver pesquisas de modo a testar, validar aplicativos e, consequentemente, encontrar provas baseadas em evidências da eficácia desses mesmos dispositivos. Então, aquilo que foi o trabalho, a primeira fase do meu trabalho, passou para a elaboração de uma scoping review, como eu disse, sobre a temática. O objetivo era então mapear toda a evidência sobre estas intervenções de promoção da saúde mental positiva através de aplicativos informáticos, seja através de página web ou telemóveis ou telefones, neste caso móveis.
quais as características dessas intervenções e os contextos, e em concreto, uma vez que o objetivo é adaptar o programa de adultos, aqui os estudos direcionados então a essa faixa etária ou a essa população. Foi adotada a metodologia do JBI para Scoping Review. Estas são as questões de investigação, ou seja, quais então as características das intervenções, em que contextos é que essas intervenções tinham sido desenvolvidas e tentar também identificar qual a efetividade dessas mesmas intervenções. Após então aquilo que foram os estudos todos encontrados, que não foi propriamente assim um número muito elevado, e após a aplicação daquilo que foram os critérios de inclusão e de exclusão estabelecidos no protocolo de revisão, chegou-se a um total de 9 artigos e foi a partir desses 9 artigos que foram então extraídos os dados, nomeadamente aquilo que foram os principais profissionais encontrados que desenvolveram estas intervenções de promoção da saúde mental positiva. Vemos aqui que existem 4 áreas de intervenção fundamentais, sendo que os enfermeiros estavam presentes em grande parte dos estudos encontrados. Depois, quanto às, então, já referi que foram encontrados ou pesquisados estudos desenvolvidos junto à população adulta. Os destinatários dessas intervenções foram principalmente estudantes, enfermeiros e outros profissionais de saúde, professores, pessoal administrativo, por exemplo, de instituições de saúde, assistentes em escolas e cuidadores informais de doentes crónicos. Quanto aos contextos de implementação, que era isso também que pretendíamos saber, alguns estudos foram desenvolvidos em cuidados de saúde primários, outros em clínicas de saúde, em contexto hospitalar, em centro médico, que era esta a designação que era assumida, em escolas, nomeadamente escolas primárias, escolas sem especificação, não foi possível encontrar esse dado, e também em contexto universitário. Depois, quanto à duração e à frequência daquilo que eram as sessões das intervenções de promoção da saúde mental positiva, encontramos dados de intervenções que foram desenvolvidas durante 14 dias, mas aqui uma grande variabilidade em termos de dias, porque também havia estudos que mostraram intervenções desenvolvidas ao longo de 87 semanas, portanto aqui um número muito diferente. Depois, em relação ao número de sessões, algumas intervenções desenvolvidas apenas numa sessão e também aqui uma grande disparidade e outros estudos com 44 sessões. Depois, em relação àquilo que foi o tempo gasto, a duração das sessões, a duração entre 1 minuto a 150 minutos de intervenção. Isto tem muito a ver com aquilo que foram os resultados obtidos em relação à metodologia de intervenção, ou seja, como é que as intervenções foram desenvolvidas. Então, foram desenvolvidas nesses estudos através de intervenções baseadas em páginas web, em sites e também através de aplicativos de smartphones, através de recurso a metodologias mistas, ou seja, aqui uma tal questão das intervenções híbridas que o professor Wilson falava, ou seja, presencial e online, através de página web, por exemplo. Depois, algumas através do recurso a vídeos e imagens, utilização de sites autoguiados com intervenções automatizadas, em que, por exemplo, a pessoa seguia uma sequência de intervenções que lhe era indicada de forma automatizada e de forma interativa. E também, em algumas intervenções, houve o recurso ou era aconselhado que a pessoa, por exemplo, utilizasse um diário online, outras com um link de acesso a outras páginas web, por exemplo, com informações complementares e que pudessem ser úteis para complementar a intervenção desenvolvida através da aplicação. Em relação aos existem ou estão documentados, já agora aproveito para dizer que a Scoping se encontra em fase de submissão para publicação e trago aqui e escolhi estes dois elementos em termos daquilo que foram os resultados e efetividade das intervenções que acho que são mais relevantes. Ou verificou-se nestes estudos um efeito positivo em relação às dimensões consideradas descritas como o prazer, empoderamento, pontos fortes e resolução de problemas. E estes termos foram importantes porque na pesquisa
foi necessário assumir aqui alguns termos, alguns conceitos que pudessem ser sinónimos ou nos ajudassem a encontrar o maior número de resultados possível e que fossem sinónimos daquilo que são os conceitos de saúde mental positiva. E de uma forma geral, aqueles que eram estudos direcionados em concreto em relação à saúde mental positiva, verificou-se em todas as suas dimensões uma melhoria significativa. Em relação à discussão dos resultados, então podemos verificar, e com base naquilo que eu apresentei, que há uma grande diversidade de profissionais que implementam as intervenções de promoção de saúde mental positiva através de aplicativos informáticos, em que os enfermeiros assumem aqui, e segundo alguns autores, a responsabilidade de iniciar mudanças com o uso de tecnologias, de modo a alcançar todos e o maior número possível de utilizadores, inclusive aqueles que não podem ser atingidos com intervenções presenciais. Em termos daquilo que podemos considerar como implicações para a prática, o recurso a diversos meios didáticos, como vimos, várias metodologias de intervenção utilizadas, permitem aumentar a adesão dos utilizadores, permitindo ou possibilitando assim que se verifiquem ganhos em termos da saúde mental positiva dos utilizadores, dos participantes, e as estratégias de implementação dos aplicativos existentes poderão facilitar futuramente o desenvolvimento de outros aplicativos, que é esse o caso que se trata aqui. Estes foram então os resultados sucintos que eu trouxe aqui desta scoping e de modo então a responder àquilo que foi ou que é o tópico principal desta minha intervenção. Trago aqui dois documentos, começo por referir este, que é a agenda, ou um documento elaborado pela Agência Nacional de Inovação, que é a Estratégia Nacional de Especialização Inteligente até 2030, que tem como um dos 6 principais focos principais prioritários da ação a saúde, a biotecnologia e a alimentação. Esta é a descrição que lhe é dada neste documento, em que uma das atividades transformativas que é proposta passa pela criação de soluções One Health para a promoção da saúde pública e, em concreto, onde é focado, então, a importância do desenvolvimento de tecnologia humanocêntricas, integradas e multidimensionais que contribuam para novos modelos e soluções para a saúde humana. Aliando a isto, trago também aqui aquilo que são indicações da FCT, nomeadamente naquilo que é a Agenda Temática de Inovação, de Investigação e Inovação, traçada em 2019 e que tem aqui uma extensão até 2030, que tem aqui também como eixo prioritário a saúde, a investigação clínica de translação e as diferentes áreas de investigação e inovação, em que um dos desafios passa então pelo desenvolvimento de novos produtos e serviços tecnológicos e a sua disseminação na população, ou seja, mostra então a necessidade de desenvolver estes mesmos produtos, como eles assim chamam, e aqui faço a transposição para aquilo que são as competências do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, em que, aliado a estes preceitos e a isto que são estratégias a que deve ser dada a resposta, o enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental tem aqui um leque de ação em que pode trabalhar, não é? Neste âmbito, nomeadamente, uma vez que ele, como sabemos, implementa programas que permitam o empoderamento, a saúde mental e previnam o risco de perturbações mentais, pegando aqui nesta questão da promoção da saúde mental, e também concebe estratégias de empoderamento que desenvolvam conhecimentos, capacidades e fatores de proteção de forma a eliminar ou reduzir o risco de perturbação mental. E era isto que tinha para partilhar. Estou depois disponível para alguma pergunta. Muito obrigada, enfermeira Manuel Pereira, por esta brilhante apresentação e por esta partilha. Era isto que nós precisávamos. Acredito muito na importância destas revisões de literatura, pela importância que têm na evidência, nas evidências científicas que nos apontam para podermos reformular estratégias de promoção, prevenção e intervenção que com toda a certeza poderão ser mais inovadoras e mais adequadas e congruentes com as necessidades da nossa população. Muito obrigada. Passamos agora então ao nosso último preletor, o enfermeiro Rafael Leite. Os últimos são sempre os primeiros, portanto. O senhor enfermeiro Rafael é mestre em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, exerce funções na UCC FAF Saúde da ULS Alto Ave
e desenvolve os seguintes projetos: consulta intensiva de cessação tabágica, promoção de saúde mental e prevenção do tabagismo em saúde escolar, mentor de grupos de autoajuda no âmbito do projeto Cuidador Informal. É também membro da Comissão Cultura e Desporto da Secção Regional Norte da Ordem dos Enfermeiros, professor convidado na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa Alto Tâmega e coordenador da Unisep, inserido no projeto de Literacia e Saúde Mental Positiva do Sintesis pela Escola Superior de Enfermagem do Porto. Senhor Enfermeiro Rafael, dou-lhe agora a palavra. Muito obrigada por estar connosco. Obrigado. Olá a todos. Estão a ouvir bem? Sim, ótimo. Cumprimentar a todos, em especial, obviamente, Presidente da Mesa do nosso Colégio de Especialidade, Rosa Simões, meus colegas todos. Ora, então eu iniciei, pronto, eu especializei-me enquanto tive no Estudo de Saúde Mental no ano de 2013, depois estive ali uns anos parado, ali à procura de algo que me pudesse então fascinar e então começar a minha tese de mestrado, e foi o que aconteceu em 2015, com este fascínio pela saúde mental positiva, que já foi mencionado aqui pelo nosso colega, pelo Emanuel, e então o mundo e aquilo que um grande leque de oportunidades estavam ali para mim e para a população em geral, mas para mim para investigar, e então comecei então a trabalhar nessa tese e fiz aquilo que foi um pequeno projetinho pioneiro, que era conceber um programa de saúde mental positiva, especificamente adequado à saúde escolar, que é uma das minhas áreas onde eu estou mais focado, enquanto membro da UCCF Saúde. E então defendi a tese no final de 2016, tive a honra de ter o professor Wilson como professor, ehm, e como colega, também agora colega, não é? E então no final eu lembro do professor Zé Carlos me perguntar, então, Rafa, o que é que vais fazer agora com isto? Boa pergunta. E foi então e foi então que eu sou interno conformado com aquilo que eu faço, procuro sempre mais e melhor, e então peguei na minha tese de mestrado, em todas aquelas, essencialmente foi uma revisão de literatura para conceber um protótipo de um programa de saúde mental positiva, e decidi pegar naquilo, e coincidentemente no ano seguinte, aliás no final de 2016, concorri à missão Continente Sorriso. Uh, de que forma? Ora bem, como sou da geração millennial, eu gosto muito de andar sempre a par das tecnologias, cresci com a internet, com o moda de 56K, em que depois também tive alguma infelicidade nessa altura de ir parar alguns sites de valor acrescentado, e depois a conta era enorme, ou seja, eu acompanhei isso tudo, isso foi ótimo, e eu sempre gostei de caminhar a par da tecnologia, gosto, adoro. Há coisas que ainda não tenho, porque também não tenho necessidade, também não tenho que ter tudo, como, nomeadamente os robôs de limpeza em casa. Acho que não há nada que substitua uma boa vassoura, mas gosto muito de acompanhar, e então na minha prática, no meu dia a dia, porque isso também são objetos facilitadores da nossa prática, e que nos ajudam na transmissão do conhecimento e na aquisição destas ferramentas, especificamente da saúde mental. Então queria, como o meu foco eram as escolas, então a grande pergunta, a pergunta pico, eh, que eu fazia era: então como é que eu consigo chegar a esta informação aos jovens? Sim, porque isto aqui de chegar ali com métodos expositivos, disto da saúde mental, isto, aquilo, ok, a mensagem passa, mas eu quero algo que fique, não é? E que fascine os jovens e que os motive a aprender. E então decidi então criar, aliás era essa a base do projeto para a Missão Sorrir, uma aplicação digital para smartphone centrada então na saúde positiva, para a promoção de ações no sentido de reforçar e potenciar o bem-estar e o empowerment em saúde mental. Era o seu destinatário então os jovens a partir do segundo ciclo da comunidade educativa dos agrupamentos de FAF. E então, depois de alguns dias e algumas noites sem dormir, eis que fui premiado com cerca de 7.000 euros na concessão desta aplicação chamada Missão Sorrir, onde conquistei este sonho, né? Em que tive
esta parabenização. E depois também conheci a Leopoldina. E se estão crianças aqui a ouvir-me, lamento imenso, mas a Leopoldina não tem nenhuma casa onde fornece brinquedos a torto e direito. Vocês têm mesmo de ir ao continente e comprá-los. Lamento imenso, crianças que me estão a ouvir, mas é assim, é a vida real. Foi à parte. E então a aplicação Missão Sorrir. A aplicação Missão Sorrir é uma coisa muito básica, e eu já vou explicar assim de forma muito sucinta em que ela consiste. Ela estava disponível na App Store, na Google Play Store, onde fornecia missões. Lá está, uma linguagem adequada aos jovens e muito simples, que eu também sou, assim, sou muito simplório, passo a expressão, e gosto de fazer chegar a mensagem de uma forma bastante. Fazer algum marketing, que também é um bocado aquilo que é a minha imagem, onde são fornecidas missões às pessoas, elas vão, pequenas coisas, todas relacionadas com a saúde mental, onde lista as tuas qualidades, características, onde destacas mais, e de forma a empoderá-las, não é? E a fortalecer e a criar este florescer, não é? De uma vida mais sorridente, que era isso que era, esse o grande objetivo desta missão Sorrir, uma app que te vai pôr a sorrir mais vezes ao dia, porque sabemos que é um mundo, e isto muito antes de ter chegado a pandemia, um mundo cheio de problemas, ou às vezes por brincadeira, como eu costumo dizer, uma vida a sofrer, mas é a nossa interação com esse sofrimento, a forma como resolvemos os problemas e encaramos algumas situações com um sorriso ou com outra disposição que nos leva então a ter uma boa saúde mental, uma saúde mental mais positiva. Mais de 20 missões onde as pessoas anotavam as coisas que as deixaram contentes durante o dia, fazer um elogio a alguém, faz uma chamada, ou está com alguém de quem gostes muito, vê um filme cómico, assiste um vídeo engraçado na internet, faz rir uma ou várias pessoas, e por aí fora. Ou seja, isto aqui não é obviamente utilizar uma aplicação e usar os telemóveis, não é, claro, criar as dependências, é apenas como um meio de uma via para chegar àquilo que era o grande objetivo, que era criar hábitos nas pessoas. Ok? Porque sabemos que pronto, se uma pessoa também não for evoluindo neste tipo de aplicações e motivando as pessoas a utilizar mais, elas depois perdem-se, depois ficam ali num cantinho, depois são apagadas. Portanto, o objetivo era criar hábitos, porque sabemos que nós somos muito levados pela a chamada, de forma assim, algo poética, da lei do menor esforço. Não é? Onde criticamos, é muito mais fácil criticar e dizer mal do que forçar o cérebro a fazer exatamente o contrário, ou seja, a elogiar e dizer: Olha, fizeste bem, gostei, não é? Quem é que aqui que põe o dedo no ar quando, por exemplo, no trânsito, não é? Isto é muito comum. Nós se calhar, vilipendiamos os outros condutores e se calhar cometemos alguns impropérios, mas quem é que daqui, que põe o dedo no ar, fez um elogio no trânsito, por exemplo, uma pessoa que fez uma rotunda por dentro para si na terceira saída? Já alguma vez algum de vocês o fez? Abriu o vidro, parabéns, obrigado por teres feito isso. Acho que não. Eh, ou se o fizeram, obrigado por isso, é esse o truque. E esta aplicação servia um bocado para isso, não é? Para ensinar a vermos as coisas de forma mais positiva. Sabemos que a vida não é assim, não é? Também temos que aceitar as emoções menos boas, mas lá está, é criar este tipo de hábitos, fazê-los sorrir mais, praticar mais boas ações, fortalecer os relacionamentos e também, muito importante, olhar muito para si, cuidar de si. E então esta aplicação esteve disponível cerca de um ano e meio. Foi descarregada cerca de 500 vezes nas duas stores da Apple e da Google. Esteve ali no top 20 pelo menos da Apple, ali daquelas, na categoria, não sei se é uma categoria saúde, mas sei que esteve ali no top 20 de uma categoria qualquer, ali nos primeiros meses de vida, com um total de 5.500 missões realizadas. Teve uma avaliação de 4.9 sobre 5 na Google Store, e depois havia ali uma pequena avaliação do bem-estar, onde obtive uma média de cerca de 60%, que era bom, que era ótimo. E infelizmente esta app já não está ativa por falta de apoio na manutenção. Sabemos que isto requer bastante investimento a longo prazo, a atualização lá daqueles protocolos de segurança e cada vez mais rigorosos, ainda bem que assim é.
Mas foi bom quando durou e serviu para perceber de que realmente é uma ferramenta que chega lá uma enfermeira às escolas e dá um panfletozinho sobre, então veio falar saúde mental, agora vocês têm esta aplicação, podem tirar, e pá, que fixe, ora vamos lá fazer então isto, ora vamos ligar à nossa mãe, elogiá-la, vamos lá fazer aqui coisas engraçadas. Pode serviu para isso, foi uma aprendizagem, era muito básica. Serve também de apoio, não é? E quem sabe de apoio a outros estudos mais complexos. E o futuro que eu vejo nisto aqui, aliás, é assim esta minha forma de trabalhar, é perceber, é estar ao lado dos jovens, que é isso que nós, enfermeiros, temos e que, pelo menos para já, a tecnologia não é capaz de o fazer, que é criar esta empatia, colocar-me no lugar do outro, especificamente eu, colocar no lugar dos jovens e perceber o que é que eles gostam, não é? Como é que eles, o que é que os motiva a aprender e a reter informação, ok? E é por isso que está programada para o próximo ano letivo uma realização em parceria com a Câmara Municipal da minha cidade, FAF, pequenos vídeos, Reels, Shorts, ou os chamados TikToks, de promoção de saúde mental, com aquelas mensagens, infelizmente sabemos que hoje é uma, se calhar, eu digo-lhe triste realidade, porque os vídeos curtos, não é? O chegar de informação no instante, não é? Pronto, é o que é usado hoje muito em dia, que infelizmente educa ou reeduca ou habitua as pessoas a ter a recompensa na hora. Pronto, mas é assim que nós também temos que fazer chegar a informação. E está prevista então esta criação de vídeos virados para os jovens, com uma linguagem super atual, com todos aqueles layouts que são usados pelos youtubers para difundir então pelas todas as escolas dos agrupamentos aqui da cidade de Faf, assim como podcasts, onde iremos convidar pessoas e até jovens para falar sobre temática, sobre as mais diversas temáticas. Portanto, é assim que nós queremos chegar aos jovens, é assim que nós queremos fazer passar a mensagem, é estar ao lado deles, perceber, ter esta empatia, caminhar com eles. É como eu costumo dizer nas minhas consultas, eu estou aqui para caminhar consigo, para perceber. Posso às vezes não concordar com aquilo que você vai dizer, mas quero perceber, porque você tem as suas vivências, tem a sua forma de pensar, que pode ser muito diferente da minha, mas eu compreendo isso. Eu estou aqui para perceber isso, e só assim é que nós conseguimos fazer a diferença enquanto humanos. Uh, Enquanto humanos, face à tecnologia e à inteligência artificial que está hoje aqui em discussão. Portanto, tudo isto serviu-me para também evoluir. Eu sou um interno autocrítico naquilo que eu faço, quero sempre fazer mais e melhor e fazer diferente. Serviu-me para, então, os prós que eu tive desta experiência, desta concepção, desta aplicação, por mais breve que ela tenha sido, foi acompanhar a evolução do mundo. Nós temos de saber acompanhar, lá está, como Milena Pessoa, que gosta de andar sempre atrás das inovações, acompanhar a evolução e caminhar e dar aquilo que as pessoas pedem e fazer chegar a mensagem de uma forma mais intuitiva e eficaz ao nosso grupo de jovens, à nossa comunidade escolar. Os contras, é exatamente isto que eu acabei de falar, é a falta desta aliança terapêutica, onde a empatia e as mensagens não verbais. Pois é isto, eu acho que é isto. Hoje estava num congresso em Guimarães e falávamos muito disto. São acho que 80% da mensagem é não verbal, através do nosso olhar, através do nosso toque, quando adequado, claro. E isto, para já, ainda é exclusivo dos seres humanos e dos enfermeiros, e isso que nós devemos agarrar e cuidar, que é isto que faz a diferença de momento. Portanto, é o único contra que existe, mas uma coisa não implica a outra, não é? Eu quero fazer passar a mensagem através de aplicações, através de vídeos ou o que seja, mas sempre ressalvar de que se vocês quiserem algo, se vocês quiserem falar sobre isso, por favor, venham ao centro de saúde, contactem o vosso enfermeiro de família, peçam para falar comigo, o vosso médico de família, a vossa equipa de saúde, nós estamos ali para vos atender. Ou seja, é só apenas um meio para fazer chegar a mensagem, para depois, na via, se assim for necessário, a via do tratamento ser então cara a cara, porque é assim que deve ser. Portanto, obrigado, sim, foi muito breve e está terminado e estou aberto a qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada, enfermeiro Rafael, por esta partilha. Eu sabia que seria muito inspiradora
Quem me conhece sabe que, e provavelmente estava aqui a tentar ter a certeza, não tenho, se coloquei isto nas minhas linhas de ação durante a fase de candidatura, eu sonho muito com a construção de uma app tem sido sempre sonhada nesta lógica da promoção da saúde mental. Para múltiplos utilizadores, em múltiplos contextos. Tenho inúmeras folhas escritas com ideias, como abre, como continua, o que é que podemos fazer. Portanto, é uma ideia que eu alimento há 2 ou 3 anos, talvez mais, se calhar desde a fase de doutoramento, e que eu acho sempre fascinante, e obrigada por esta partilha. E quando eu soube, já alguém fez isto cá, eu pensei, uau, afinal a minha ideia não sai do papel, mas alguém conseguiu fazer isso, e obrigada por partilhar connosco esse trabalho. Bom, então agora cabe-me aqui a missão de apresentar-vos alguns dados que estão no chat. Sei que não temos muito tempo, ainda temos aqui uns minutinhos que vamos usar vou usar para vos dar algum feedback. O enfermeiro Pedro Quintas diz nada, mas nada irá ou poderá substituir a relação humana, a relação entre as pessoas, a relação utente-terapeuta. A inteligência artificial pode e deve ajudar no auxílio, nas ferramentas disponíveis para o tratamento do utente só. Enfermeiro Pedro Quintas, todos concordamos consigo. O enfermeiro Rafael acabou de dizer isto de uma forma muito clara. Eu acredito muito na possibilidade de juntar, e os modelos híbridos agradam-me sempre muito. Permitem, por exemplo, a realização de sessões presenciais alternadas com sessões online em que possam ser desenvolvidos trabalhos, mas penso que a substituição, e tal como disse o professor Wilson, é absolutamente impossível. Isilda Ribeiro diz: a inteligência artificial inclui diferentes ferramentas que serão um complemento a ser utilizada na enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, nunca substituirá a relação terapêutica, o toque, o contacto ocular, a empatia, a comunicação, ferramentas tão importantes na enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. E agora passo às questões, aqui dirigida ao professor Wilson, em que é dito parabéns e gratidão pela exposição e profundidade da abordagem ao tema. Coloco-lhe 2 questões para as quais agradeço o seu prestimoso contributo. A gestão da imprevisibilidade em contexto clínico de saúde mental, alicerçada em machine learning, poderá sustentar, reforçar as intervenções do enfermeiro especialista? E no que respeita à gestão dos hipotéticos incidentes críticos, como poderá a inteligência artificial não interferir implícita ou até mesmo tacitamente no juízo do mesmo? Como regular em termos ético-deontológicos? Pedia-lhe que respondesse, por favor, e depois passaremos às próximas. Obrigado pela pergunta. Obviamente que as perguntas são muito pertinentes, algumas das quais eu já dei respostas na minha intervenção. É importante deixarmos aqui bem explícito que a inteligência artificial não testa hipóteses. Ao contrário, por exemplo, de quando trabalho com uma base de dados, alguns testes estatísticos permitem chegar a decisões sobre hipóteses, testar uma hipótese. A inteligência artificial não testa hipóteses, levanta hipóteses. E, porventura, para o raciocínio clínico que nós temos que fazer, face a determinados focos de enfermagem, eu preciso é mesmo de levantar hipóteses. Porque a riqueza do diagnóstico de enfermagem e a riqueza das intervenções, ou seja, da decisão clínica, que é isso mesmo, baseia-se no levantamento de hipóteses. Portanto, a inteligência artificial pode nos ajudar aqui, mas nunca ajudará, e foi a minha mensagem há pouco. Por isso, muitos estudos têm dito que é preciso utilizar a inteligência artificial em saúde com alguma parcimónia. Nunca irá substituir o enfermeiro na relação terapêutica, na relação comunicação, nunca irá substituir na ajuda do utente a tomar decisões em relação à gestão e adesão ao regime terapêutico.
nunca irá substituir aquela relação empática que nós temos e que é terapêutica sob o ponto de vista do regime que estamos a prescrever aos nossos utentes. Relativamente a questões éticas, eu quando falei na Machine Learning já deixei algumas que eu acho que nos devem fazer pensar, que é, mesmo até na academia, quando nós estamos a fazer um trabalho de investigação, eu acho que devemos ter sempre, obviamente que ele é importante porque nós temos que apresentar trabalho, porque nós temos que fazer trabalho com os nossos estudantes de mestrado e doutoramento, temos que fazer as nossas publicações, tudo isso é uma realidade, sabemos que é. Mas quando falamos em quem vai usufruir do nosso trabalho, nós temos que pensar que, por exemplo, relativamente à Machine Learning, uma ferramenta, nós temos que pensar que a concepção, nós na concepção temos que ter cuidados, temos que estar bem informados em relação às opções, temos que estar bem preparados para fazer um bom escrutínio dos dados, uma boa pré-análise dos dados que fornecemos à máquina aprendente. Nós temos que pensar em, por exemplo, utilizar boa informação baseada em evidências relativamente às updates e ao seu aprimoramento, digamos assim. E depois à validação final. Portanto, isto são tudo questões que, se não forem acauteladas, suscitam problemas éticos. E por último, eu deixava aqui outra coisa que me parece absolutamente fundamental: é nunca deixar estas máquinas aprendentes ou a inteligência artificial, por mais importantes que elas sejam, e são mesmo, relativamente ao diagnóstico e à intervenção, nunca deixar que elas substituam o nosso raciocínio clínico. Porque nós, quando olhamos para uma pessoa que precisa de nós temos uma experiência de vida por trás. As máquinas não têm essa experiência. Portanto, o olhar, o olhar nos olhos, o toque, como alguém dizia aqui nas mensagens, isso é insubstituível, não é? Mesmo que falemos em robótica e noutras coisas, não, nunca ninguém substituirá um bom enfermeiro. Muito bem, obrigada. Eu acredito muito nisso e para mim, essa questão é indiscutível. Eu penso sempre em formas, em ferramentas que nos possam apoiar em determinados momentos, sabendo nós que essas ferramentas serão tão mais fiáveis quanto mais cuidado eu tiver com os dados que eu produzo, que eu introduzo e que eu levo a essa análise. Passando, temos aqui uma questão que eu gostaria muito, penso que o ideal seria que fosse o Emanuel a responder, que nos diz, é título de reflexão. Gostava de perguntar o porquê de, na promoção da saúde mental, utilizar-se a palavra positiva. Existe alguma promoção de saúde mental negativa do ponto de vista da intervenção clínica? Parece-me que exageramos no uso da palavra positiva, o que, na minha opinião, quer para a componente clínica, quer para os utentes, reforça uma dicotomia entre o bom e o mau, o erro e o acerto, os melhores e os piores. Não estaremos a adotar termos de marketing e publicidade? Emanuel. Sim. Isso tem a ver mesmo com a questão da promoção da saúde mental positiva, que é diferente daquilo que é a promoção da saúde mental. A saúde mental é uma coisa, todos nós sabemos qual é a sua definição. Saúde mental positiva é outra coisa, está bem? Que tem uma definição, ou a sua base já é bastante antiga, em 1958, na América, e que depois, no caso da Europa, foi construído um modelo multifatorial de saúde mental positiva por uma enfermeira, neste caso Teresa Luque, da Universidade de Barcelona, e lá está, a saúde mental positiva reforça aquilo que é a capacidade da pessoa, assim de uma forma transversal, lidar com todos os acontecimentos da sua vida, sejam bons ou sejam maus, está bem? Era importante e convido, se quiserem, por exemplo, ver este manual do programa da colega Sónia Teixeira, onde é muito bem explicado este modelo multifatorial, está bem? São 6 fatores que permitem mesmo esse reforço daquilo que é a capacidade da pessoa lidar com o bom e com o mau. A saúde mental positiva tem a ver com quem deu origem a este termo, está bem? Que é diferente de saúde mental de uma forma transversal. Muito bem, obrigada, Emanuel.
penso que dentro dos vários comentários de agradecimentos, de parabenização, em que todos dizem que as vossas apresentações foram excelentes, temos aqui uma participante, a enfermeira Tânia Morgado, que ficou curiosa em relação ao nome da app, Emanuel, portanto ficamos todos à espera de novidades sobre Combinado. isso. Combinado. Fica combinado. Efetivamente, penso que não temos mais nenhuma questão. Não sei se algum de vocês quer tecer algum comentário antes de terminarmos. Estamos um bocadinho alongados naquilo que era o nosso planeamento, mas também começámos 10 minutos mais tarde, portanto, penso que é tranquilo. Não sei se algum de vós quer fazer algum comentário. Ainda temos 533 participantes. Portanto, muito obrigada a todos por terem estado connosco durante este tempo. Foi uma grande honra estar aqui com estes convidados, convosco, a uma sexta-feira à noite. Foi sem dúvida muito bom e agradeço-vos a todos pela presença. Muito obrigada. Encontramos-nos no próximo webinar, pelo menos, da mesa do colégio, que será no dia 4 de junho. Portanto, já fica a data, o save the date, para podermos voltar a encontrar-nos e voltar a trabalhar as questões que se tornam prioritárias na nossa área de intervenção na enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. Muito obrigada a todos, boa noite a todos, Foi um boa prazer, boa continuação fim de e até semana. breve. Muito obrigado. Boa Muito noite. obrigado a todos. Abraço. Boa noite. Até breve. Obrigada a todos, muito boa noite. Boa Obrigado. noite.